Corinthians foi até Diadema e. Se deu mal, né? Hã? E se deu mal. Conseguiu perder pro Água Santa, Diegão. O que você me diz, bro? É um papelão, né? É uma vergonha, assim. Uma vergonha perder para um time, com todo respeito à Água Santa, a gente pode considerar aí, cara, é um time de várzea, né? É um time que até poucos anos atrás é inimaginável o Água Santa estar na primeira divisão do Campeonato Paulista. Claro, tem seus méritos, subiu as divisões por seus méritos, um bom trabalho da diretoria do pequeno clube do ABC, mas o Corinthians não pode jamais perder para um time como o Água Santa, um dos piores times desse Campeonato Paulista. Eu já venho falando aqui há algum tempo, o elenco do Corinthians é muito ruim, o elenco é muito deficiente. Se o time sofreu nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, esse ano não projeta ser nada de diferente. Aí traz o Luan para dar uma acalmada na torcida, o cara assume que é corintiano, dá aquela acalmada, mas a gente está vendo que o Luan está muito, mas muito distante de ser aquele Luan, melhor jogador da Libertadores naquela edição que o Grêmio foi campeão. Claro, tem todo um contexto de futebol jogado pelo Grêmio que é muito, mas muito diferente do que ele tem hoje no Corinthians. É um time em formação e com um treinador com suas deficiências, com muito estudo. Eu acho que ele tem boas ideias de jogo, mas eu acho que falta algumas nuances de técnico que o Luxemburgo domina como poucos, e para ele falta, e falta muito, né? Acho que ele chegou no Corinthians querendo mudar radicalmente a situação, mudar como se entende futebol dentro da instituição, mas isso, ao meu ver, tem que ser feito aos poucos. E para ele está querendo romper esse sistema de uma maneira muito abrupta, de uma maneira muito radical, e claro, vai ter consequências no campo de jogo. Se a gente olhar aqui os números do Corinthians contra o Água Santa, ele vai falar que ele teve 61% de posse de bola, que ele teve 19 finalizações, mas o que acontece é que o Corinthians perdeu o jogo para o Água Santa. E é isso que fica, né? Futebol, a gente está cansado de saber que é resultado, e resultado ele não está conseguindo demonstrar. Mais uma vez, 7 jogos no Campeonato Paulista, apenas 2 vitórias, 38% de aproveitamento, é ridículo, é muito baixo. O time do Corinthians está 38% de aproveitamento dos pontos. Eu tava procurando Então, assim, esse número aqui, é isso mesmo. é muito ruim, é muito baixo. O time toma gol em todos os jogos, né? São 7 jogos até aqui. O Corinthians sofreu 7 gols no Campeonato Paulista. Não dá para você construir uma base sólida de time com uma defesa tão vulnerável assim. E olha que a gente está falando de um zagueiro que para mim é um dos melhores zagueiros do Brasil, o Gil, e estamos falando de um dos melhores goleiros do Brasil, que é o Cássio. E nem isso está sendo suficiente. Ou seja, o problema não está na individualidade, o problema está no coletivo. Então eu acho que o coletivo está trabalhando mal, trabalhando muito mal. O técnico está querendo que o time se desenvolva como numa plataforma ofensiva, que tenha um futebol mais ofensivo, de propor jogo, mas não dá para você deixar a sua defesa desguarnecida em todos os jogos. O Corinthians tem apresentado muitos problemas defensivos, tem levado muitos gols esses, que a equipe não estava acostumada a levar. Não, teve nos últimos anos. Gol desse fim de semana foi gol de interclasses lá. Não, assim, são erros infantis, né? E de um time que está totalmente desprotegido. Um time totalmente desprotegido defensivamente. Nesse jogo contra o Água Santa, o Camacho, coitado, tô com dó do Camacho, porque ele nunca foi primeiro volante na vida dele. Isso é aquilo que a gente falou do Luxemburgo, de trazer um cara que tem um pouco mais de qualidade para voltar à posição no campo e ter o primeiro passe mais qualificado. Mas você não pode deixar esse cara desprotegido em termos de posicionamento, porque senão ele vai ficar correndo por todos os lados do campo, vai deixar sua posição, vai ficar perdido e vai começar a cometer faltas
e deixar a sua equipe muito exposta. Foi isso que aconteceu. Ele tomou 2 cartões amarelos. Aliás, o Camacho toma cartão amarelo em todos os jogos. E isso tem um motivo muito claro. É o time estar desprotegido. E aí, quando ele vê o último recurso dele, é fazer a falta, é parar o jogo. E ele acaba sendo penalizado com o cartão. Desse jogo, ele tomou 2. E aí, foi expulso. Porque o time está muito desprotegido. O Cantilho, com a bola, o colombiano, parece ser bom jogador, ser diferente dos outros, mas não marca ninguém. Não marca absolutamente ninguém. Os caras que jogam na beirada não voltam para fazer recomposição como faziam com outros treinadores, e aí acaba estourando tudo na defesa que segue pegando jogadores no mano a mano a todo momento. Por isso o Corinthians tem tomado muitos gols, isso vai minando a confiança do time e não vai conseguindo criar uma base confiável de jogo para que possa acreditar que esse é o modelo correto a ser seguido e desempenhar o bom futebol. Então acho que tem muita coisa errada e não só dentro do campo. Tem algumas outras críticas a fazer ao Thiago Nunes, que parece ser um bom treinador, mas bom técnico, melhor dizendo. O treinador, ele precisa ter a capacidade de gestão de grupo e não me parece que ele tenha essas qualidades. Começando pela estranha rescisão de contrato do Ralf. Isso que eu ia Olhando perguntar. Você acha que o Ralf era dispensável? Porque vendo hoje o time já tá jogando e tal. Não dava pra ter usado ele. Tem caras ali, esse Camacho aí, acho que você pode usar o Ralf no lugar dele. Não, é isso. E isso que você está falando é o que acho que boa parte da torcida do Corinthians também acredita. Era necessário dispensar o Ralf, um dos maiores, vamos falar, né, cara, o passado, mas você precisa ter um pouco mais de respeito também por um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O Ralf foi um dos caras que mais ganhou títulos com essa camisa e foi tratado de uma maneira muito injusta. Ok, o técnico não tem ele nos planos, acha que o Ralf tá pesado, acha que ele tá velho. Será que o Ralf não poderia ser remanejado para jogar de zagueiro, como o Felipe Melo vem sendo? O Ralf tem um senso de marcação que é um absurdo. A leitura que o Ralf fazia das jogadas defensivas, ninguém que está naquele elenco do Corinthians faz. Para você manter Gabriel e dispensar o Ralf, desculpa, eu acho que a metodologia que foi colocada ali foi errada, foi equivocada. Eu acho que o Ralf poderia. O Camacho não está funcionando de primeiro, vamos dar um passo atrás, vamos voltar com o Ralf, ver como esse time se desenvolve. Eu acho que foi errado. Uma que o jogador não foi comunicado até se reapresentar, foi pego no susto, até hoje parece estar sem clube, né? Eu acho que ele seria muito útil esse time ainda. Eu acho que não precisaria fazer o que fez. E depois isso deve ter caído muito mal dentro do elenco, porque o Ralf era um cara querido pelos... Era um cara de grupo, era um cara querido pelo elenco inteiro do Corinthians, principalmente pelos grandes líderes, o Cássio, o Fagner, e aí agora o Thiago Nunes está cheio de normas e cheio de regras que não está caindo bem dentro do elenco, né? Tem história que todo mundo tem que almoçar no mesmo horário, para levantar da mesa tem que pedir permissão ao Cássio, isso aí tá errado, isso aí não pode acontecer, né? O Cássio tem uma bela história, é o capitão do time, mas eu acho que muitas regras enrijecidas, como tá sendo colocadas, estão jogando contra o técnico do Corinthians. É um técnico muito novo ainda, é o primeiro clube de massa que ele está comandando, e eu acho que ele precisava ter um pouco mais de cuidado. Tem outras regras que ele está colocando lá, que agora ele também não avisa nenhum jogador se ele vai estar relacionado para o jogo ou não. Esses jogadores, eles são avisados no dia do jogo, se eles vão para o jogo ou se eles estão dispensados. O que está acontecendo é que muitos jogadores, a gente sabe como os jogadores brasileiros, eles são muito mimados, eles têm uma vida ótima por aqui, e aí eles estão reclamando porque a folga deles, eles não conseguem programar, uma vez que eles não sabem se eles vão estar incluídos no jogo ou não. Então, assim, são vários fatores do extra-campo que eu acho que fazem parte do trabalho de um bom treinador, que precisa agregar tudo, precisa ter o trabalho de campo,
mas também precisa saber comandar um vestiário. Eu receio que esse vestiário esteja começando a ficar estranho, para dizer o mínimo, né? Não ter o apoio total do novo técnico, que precisa, e muito, do apoio desses jogadores se ele quiser que esse time dê certo. Então é preocupante, porque se fora de campo as coisas não estão acontecendo como vinha acontecendo anteriormente, dentro de campo pior ainda, né? O time não consegue vencer, não consegue apresentar o bom futebol e vem tomando gol em todos os jogos. Mais uma derrota do time no campeonato e, para piorar, quarta-feira vai enfrentar o Santo André, o dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, né? Eu tinha dito aqui atrás que eu não tinha muita confiança pelo histórico recente do Corinthians, e que antes do Campeonato Paulista acontecer, eu já falava que era perfeitamente normal do Corinthians não estar classificado. E eu acho que estamos caminhando para isso, né? Já são 7 jogos, são apenas 12 nessa primeira fase, mais 5 jogos, e o Corinthians vai precisar mostrar com mais 2 clássicos pela frente, além do Santo André, dono da melhor campanha. Não vejo o Corinthians tendo um salto de evolução tão grande num curto espaço de tempo, o que é muito preocupante. O técnico precisa mostrar mais e precisa ter o grupo na mão. Algumas atuações dele e algumas ações que ele vem desempenhando dentro da instituição não tem agradado os jogadores, e isso em nada ajuda a manutenção do seu trabalho. Vamos ver até quando ele vai aguentar. Parece que hoje já teve uma conversa dura com o hoje presidente. O pessoal foi lá, a diretoria foi lá, filmaram o Andrés falando em particular com o Pedrinho, porque parece que ele falou mal do Pedrinho, não sei se mal, ou que não sei qual que foi a questão exatamente, na coletiva. Não, foi bom você ter levantado essa do Pedrinho, porque é outra coisa que a gente precisa falar, né? O Pedrinho, tudo bem, a gente sabe que ele não vai ser um craque, mas a gente olhando para esse elenco do Corinthians, ele não pode ficar fora do time. É impossível o Pedrinho ser reserva de Ione Gonçalves. Né? Não dá. O Johnny Gonçalves, não dá para ele ser reserva desse cara. O Pedrinho é um jogador que ele é o camisa 10 do time. Ele já provou que é um cara que tem uma visão de jogo diferente dos outros, ele tem uma boa batida de fora da área, é um cara que pensa o jogo como outros não fazem. Claro que o aspecto físico pesa demais nele, mas ele, qualidade técnica, o Pedrinho tem. Ele, com esse elenco tão ruim do Corinthians, ele jamais pode ser reserva. É o segundo jogo que ele fica no banco, o segundo jogo que o Corinthians não consegue apresentar nada. É muito estranho, porque o Pedrinho foi titular, voltando rapidamente da seleção pré-olímpica, aí ele foi expulso, aí agora já não presta mais, ele já é reserva, e o Thiago Nunes falou que ele precisa se condicionar melhor. Se a gente voltar a ter o mesmo discurso do Fábio Carille para com o Pedrinho, que por muitos meses o Carille foi relutante em colocar o Pedrinho como titular, falando que ele não aguenta a intensidade física do jogo, que ele não aguenta 90 minutos, o Thiago Nunes me parece estar indo pelo mesmo caminho, dizendo que o Pedrinho precisa se condicionar melhor. Amigo, é o seguinte, se você tem o elenco do Palmeiras, o elenco do Flamengo, um elenco bom, um elenco forte, eu até entendo você dar uma segurada no Pedrinho, porque você tem outras soluções. O Corinthians não tem solução. O Corinthians não tem solução alguma no que se refere à criatividade do time. Então o Pedrinho precisa jogar. É muito estranho ele ter colocado o Pedrinho em 2 jogos consecutivos no banco e depois você coloca o moleque lá no segundo tempo e fala, tá, então vai, então resolve aí. O Pedrinho funciona muito bem num contexto coletivo. Individualidade ele não vai conseguir definir nenhum jogo sozinho, mas eu acho, no mínimo, estranho o Pedrinho estar sendo reserva. Então, assim, são algumas atitudes que anteriormente o Thiago Nunes chegou com muita aprovação da torcida, sim, que eu não sei se essa aprovação se mantém, por quanto tempo ela vai se manter, na verdade, né? Porque são algumas atitudes que com certeza a torcida do Corinthians não está aprovando. Que é uma interação do nosso espectador Valder Souza. Ele escreveu aqui: como o Corinthians vai sobreviver esse ano sem um volante de marcação? Me explica essa aí, por favor. A pergunta é para você, Diegão. Pois é o que a gente está falando aqui. O rompimento de ideia
é muito radical. Você. Eu acho que o Thiago Nunes, ele tem boas ideias de futebol e eu gosto da ideia de você ter um primeiro volante que sabe cuidar um pouco melhor da bola, né? Sabe ter um primeiro passe mais qualificado, é um cara que sabe fazer uma inversão de jogo. O Camacho, eu acho que ele tem esse tipo de qualidade. Mas você não pode arrebentar toda uma defesa por conta da qualidade ofensiva. Eu acho que você precisa de equilíbrio. E aí o Camacho não tem esse equilíbrio defensivo, está muito claro. O Camacho toma cartão amarelo em todos os jogos, porque ele não tem o senso de posicionamento que um primeiro volante deveria ter. A gente lembrar o Ralf raramente tomava cartão amarelo, porque a leitura defensiva dele era um absurdo. Ele sabia se posicionar no campo, fazia as leituras corretas e conseguia fechar os espaços. Agora, do jeito que está, ele não tem esse primeiro volante que tenha essa leitura defensiva e o time está ficando exposto demais. Toda hora o Corinthians é pego no mano a mano dos atacantes adversários contra a defesa do Corinthians, contra o Fagner, contra o lateral esquerdo e também os zagueiros, e aí tá sofrendo demais, né? Eu acho preocupante. Isso que o Alder falou aí, eu também tenho essa curiosidade, eu também quero saber, porque se era para afastar o Ralf, eu preferia que afastasse o Gabriel, porque o Gabriel não tem o passe que o Camacho tem e não tem a leitura defensiva que o Ralf tem. Se era para dispensar alguém, teria que ser o Gabriel. O Gabriel é um volante identificado com a torcida do Corinthians, assumidamente corintiano, tem uma história bonita dentro do clube, mas o Gabriel também não é solução. Tanto não é solução que não é titular desse time. Só entra quando precisa de uma necessidade no lugar dele, no lugar do titular, né? Por isso que o Gabriel entra. Agora, o Gabriel, se colocasse ele de primeiro volante, como primeiro volante marcador, acho que o Corinthians teria o mesmo problema, porque não é só a unidade defensiva, são os jogadores de meio que jogam no ataque, que não fazem a recomposição, e claro que isso acaba estourando lá atrás. Como eu falei aqui, o Cantillo não marca ninguém, ele não tem uma intensidade física de recomposição, ele não tem, o desarme não é uma das grandes características dele. O Cantillo é ótimo jogador com a bola no pé, sem a bola no pé, sofre, e aí vai estourar tudo lá atrás. E aí para um jogador só, seja quem for, seja o Camacho, seja o Gabriel, seja quem for que entre, vai ter dificuldade. O problema está nos caras lá da frente que não voltam para fazer a recomposição e acaba estourando tudo na defesa. É um problema crônico que o Thiago Nunes vai ter que resolver, porque jogando dessa forma, eu não vejo o Corinthians parando de tomar gol. É uma coisa inacreditável. O time no Campeonato Paulista tomar gol em todos os jogos é uma coisa que é para preocupar o torcedor mesmo. Então aí, Valder, tá a explicação aí. A única coisa do Ralf, que você sempre reclamava que o Ralf, quando o Corinthians tinha a bola, ele se escondia para não receber a bola, né? Sim. E eu acho que foi justamente por isso que, de forma errada, eu concordo, o Thiago Nunes não quis contar com ele. Mas eu acho também que... Eu não sei se eu manteria o Ralf, mas eu acho que ele poderia utilizar exatamente, botar o Gil e o Ralf na defesa. Sabe, tenta... O Ralf não podia ser um reserva? Será que o Ralf não podia ser... Vou de Camacho, beleza, não tá funcionando? Vou dar um passo atrás e vou colocar o Ralf. Pelo menos eu vou parar de tomar gol. Podia ter a Eu parando opção, de né? tomar gol, eu dou mais confiança pro meu time. Agora, se eu tomo gol todos os jogos, você pode ver durante os jogos, o Cássio tá brigando com a defesa inteira sem parar. Porque, claro, vem muita bola em cima dele, vem muita bola que vem no gol. E ele é um cara que tá quase 10 anos de clube, ele não tá acostumado a isso. Isso para ele é um cenário muito novo. Ele pegou E tudo essa porque... fase do Corinthians bem estruturado defensivamente, que praticamente não chegava tantas bolas, né? Exatamente, agora é um novo time, então ele não está acostumado com aquilo e está pagando geral para todo mundo. Então acho que o Thiago Nunes tem ótimas ideias, mas o rompimento é muito radical e isso tem consequências. Um time que ficou acostumado a ser uma das melhores defesas do país por vários anos, tomar gol em todos os jogos no campeonato estadual assusta
não só os torcedores, como, claro, que vai minando a confiança dos jogadores que estão em campo também. Porque eles não acreditam, acabam não acreditando mais naquilo. Pô, será que isso aqui vai dar certo? A gente tá tomando gol todo jogo. Que horas que isso vai acabar? É só a gente ter posse de bola? É só a gente tirar a bola do adversário que a gente vai tomar gol? Não. Você sabe que você vai ser atacado por vários times, ainda mais quando chegar o Campeonato Brasileiro. Quando pegar Palmeiras, Esse pegar São aproveitamento Paulo, de começo pegar de. Flamengo. Desculpa. Esse Vamos aproveitamento lá. de começo de ano do Corinthians no brasileiro é aproveitamento de rebaixado, dá 40 pontos, 40 e poucos pontos. É, exatamente. Não, o torcedor tem que estar preocupado mesmo. E uma por conta do treinador que não faz um bom trabalho até aqui, eu acho que não é assim, nem cogito a ideia de trocar de técnico, porque eu acho que é muito pouco tempo. Eu acho que não dá para ainda não dá para falar se o trabalho é bom ou ruim, ainda não Sim, dá. sim. É muito pouco tempo. Mas nosso calendário ele é de urgência. Ele não dá tempo de recuperação. Ou ele começa a mostrar isso, vamos lá, se as 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro o Corinthians tiver uma vitória e 4 derrotas, ou, sei lá, ter tomado 5, 6, 7 gols em 5 jogos, cara, já era, fio. Já era, ele não vai ficar. Ele não vai ficar porque isso vai assustar muita gente. Porque o elenco não é bom. O elenco não tem qualidade. Então ele precisa trabalhar com os caras que ele tem. Se ele não é capaz de fazer pelo menos uma defesa sólida, porque é o seguinte, Mário, futebol brasileiro, velho, quanto mais jogos você ficar sem tomar gol, mais próximo você está da vitória. É isso que é. É muito lindo você fazer um time baseado em posse de bola, que encante o torcedor, que tenha um futebol mais atraente. Mas se o time lá atrás começa a tomar gol todo jogo e não tem qualidade para fazer, a derrota está muito perto sempre. A Sim. derrota está muito perto sempre. Então, com um time que tem deficiência no elenco, tem deficiência técnica e com o seu diretor de futebol que fala que está satisfeito com os jogadores que tem lá, aí é preocupante demais. Então, ele precisa dar uma resposta logo. Eu acho que é muito pouco tempo para analisar, mas também o futebol brasileiro não permite tanto tempo assim de respiro, Sim. né? A gente sabe como é que funciona. Daqui a E já pouco a perdeu a gente tá. Libertadores, né? Se tivesse na É, Libertadores ainda, você tem mais uma chance, vamos dizer assim, né? não, exato. Daqui a pouco a gente já tá na fase final do Campeonato Paulista e já começa o Campeonato Brasileiro. E aí ele vai precisar dar a resposta, né? E é preocupante, né? Porque o time é ruim, o elenco tem muitas deficiências, né? O Luan ainda não é aquele cara que vai criar tantos lances de ataque para o Corinthians assim. Os jogadores de beirada de campo são inferiores ao que tinham ano passado, na minha visão, que são os caras que podem dar profundidade, fazer lances de cruzamento para o atacante, podem criar alguma coisa. Então é bem preocupante, assim, eu acho que o time precisa de reforços, está muito claro, eu não sei o que a diretoria ainda está esperando, claro, tem todo o lance financeiro que prejudica muito o planejamento, mas o torcedor pode se preparar para um ano passar bastante nervoso, agonia, tristeza, porque com esse futebolzinho e com esses jogadores aí, a prospecção de um bom ano está bem longe. Certo. Teve mais uma aqui do próprio Valder, mas você já falou que foi. Então, Valder, se o Gil e o Ralf a zaga não ficaria muito pesado, o Diegão não colocaria o Ralf na zaga. Ele usaria o Ralf como uma opção para reforçar o meio-campo, pelo que eu entendi, certo? Sim, para mim eu acho que o Ralf poderia ficar no elenco, ele ainda poderia ser um cara útil dentro do elenco, não só de bola, mas é um cara que pode falar, é uma voz ativa dentro do vestiário, é um cara de grupo. Esse tipo de atleta é importante você ter ele por perto. Eu teria ele como opção, mas se a coisa estivesse ficando muito feia lá atrás, eu colocaria o Ralf para testar ele como zagueiro do lado do Gil. Eu acho que ficaria uma zaga pesada, mas ficaria uma zaga segura. Por muitos momentos
da temporada, o que você precisa é dar segurança para o seu goleiro e passar confiança para o seu time parar de tomar gols. Sim. E desse jeito que o Corinthians está tomando gol todo jogo é péssimo. Isso é muito ruim para um time que está se estruturando agora, para um time que está se consolidando como equipe. Tomar gol todo jogo não ajuda em absolutamente nada. O Ralf poderia ser esse cara, pelo menos uma medida paliativa, uma medida momentânea, né? De passar 2, 3 jogos sem tomar gol, é uma outra confiança, o ambiente no vestiário muda, acalma o grupo de jogadores no dia a dia de trabalho. Então tem coisas muito pequenas, né, Marião, no futebol que elas acabam tendo outros reflexos. Então é por isso a minha crítica a essa dispensa do Thiago Nunes em cima do Ralf, que eu acho que foi muito injusta e muito equivocada também. Não precisaria ter feito aquilo. Eu acho que o Ralf ainda teria muita função e muita utilidade no time.